Capítulo 2 de Pop Playtime, nos deparamos com algumas figuras de papelão dos principais mascotes brinquedos da fábrica. Elas são chamadas de cardboards. Essas figuras certamente serviam para que os visitantes da fábrica, que era aberta para visitações regularmente, interagissem com as figuras e se sentissem mais próximos dos seus ídolos. Cada uma dessas figuras de papelão possui um botão conectado a uma caixa com áudio. Ao apertar o botão, a voz do personagem em questão solta alguma frase icônica ou algum comentário para divertir quem quer que esteja interagindo com esse cardboard. Entretanto, existem algumas frases misteriosas e um tanto quanto arrepiantes misturadas nessas frases icônicas e voltadas para o entretenimento das pessoas. Antes de chegar até elas, eu queria chamar a atenção para alguns fatos interessantes que esses cardboards interativos nos mostram, pois eles levantam perguntas intrigantes e eu gostaria da ajuda de vocês para solucionar alguns desses mistérios. A primeira coisa que chama a minha atenção, mas que parece meio óbvia, é que os personagens possuem, cada um deles, uma voz própria. Isso significa que essas vozes provavelmente sempre foram características desses personagens e que as crianças poderiam reconhecer o brinquedo somente por sua voz. Isso parece óbvio, mas nos dá uma indicação de que as mascotes representadas por esses cardboards são experimentos de maior grau que interagiram com essas crianças em algum momento passado na fábrica. E isso indica mais. Percebam que a voz que ouvimos no cardboard tem uma grande chance de também ter sido gravada pelo próprio experimento em algum momento lá no passado da fábrica. Se isso for verdade, isso seria uma informação muito importante, mas veremos a seguir que os desenvolvedores resolveram deixar até isso em segredo. A maioria desses cardboards contém uma ou duas frases que dão informações assustadoras de forma subliminar, como se estivessem tentando alertar a pessoa que está ouvindo que ela precisa tomar cuidado. A gente vai falar de cada uma delas nesse vídeo, mas tudo isso nos dá a entender que todos aqueles brinquedos que vimos nos cardboards possuem uma versão viva e maior, uma versão experimento, que foi obrigada a gravar aquele cardboard e interagir com as crianças dentro da fábrica. Ou seja, tudo era forçado, todos eles foram obrigados a seguir essas normas. O maior exemplo disso é o Huggy Wuggy, que possui um cardboard e sabemos que ele é um experimento, certo? Entretanto, diferente de Mom Long Legs, por exemplo, nós nunca ouvimos a voz de Huggy Wuggy durante o capítulo 1. Durante a sua perseguição, o Huggy Wuggy não emite sons, não fala e não faz nenhum tipo de barulho audível, a não ser quando pega a gente. Então não sabemos se essa voz que a gente ouve no cardboard é a mesma que o experimento tem, certo? Logicamente, se fosse a mesma voz, ela não seria tão amigável quanto a do cardboard, que é super amigável, super fácil de você interagir e gostar da voz. Vamos lembrar que a voz da Mom Long Legs, porém, mudou de uma hora para outra lá no capítulo 2, né? Sendo que no final do capítulo, a Mom já estava com uma voz gutural e fria, bem diferente da sua voz doce originalmente mostrada. Mas particularmente eu não consigo imaginar o Huggy Wuggy do capítulo 1 totalmente ameaçador, gigantesco, com dentes pontudos e um olhar psicótico com uma voz abobalhada como essa. Eu simplesmente acho que não combina. Além disso, o som que o Huggy Wuggy faz quando ataca o jogador é um som estridente e bem diferente desse abobalhado que a gente ouviu. Então, por que essa diferença acontece? Eu gostaria de lembrar a vocês que a Playtime Company, durante as cirurgias, com certeza manipulava como seriam as vozes dos experimentos. Se o objetivo deles era fazer um brinquedo vivo perfeito que divertisse as crianças, certamente não colocariam vozes endemoniadas, não é mesmo? E como que eu sei que eles manipulavam as vozes? Simples. Se vocês lembrarem bem, no vídeo de manutenção de Pop, nós vimos alguém retirando o que parece muito com uma caixa de som de dentro da boneca, que inclusive está cheia de fluido e sangue, indicando que ela estava conectada aos órgãos da boneca. Dessa forma, eles podem manipular as frequências sonoras que saem do boneco para a voz ser da forma como eles quiserem. Se vocês repararem bem, quando a Mom está morrendo, há um momento que o grito dela muda de tonalidade e a dinâmica também muda. Isso quando ela está sendo esmagada pelo triturador e logo depois seu grito cessa. Dá só uma ouvida. Percebeu como a voz mudou de repente? Eu creio que naquele momento a sua caixa de som
tenha sido esmagada e ela foi perdendo a frequência original. A mudança na voz de Mommy durante o capítulo também revela alguns defeitos na caixa de som que provavelmente são ocasionadas por emoções fortes do personagem, que devem alterar a quantidade de sangue e fluido plasmático que passa pela caixa e aí sim altera a tonalidade da voz dela. Você pode reparar que isso acontece até mesmo com você. Se você tá com raiva, a sua voz muda. Por que com a Mommy seria diferente, né? Porém, talvez esse seja o momento em que a gente vê realmente como é a verdadeira voz da Mommy Longlegs, aquela voz mais cruel, mais gutural. Isso explicaria o motivo de Huggy Wuggy não possuir fala, assim como presumidamente a Kissy Missy. Talvez as suas caixas de som original tenham quebrado ao longo dos anos e por isso eles não falem mais. É claro que a gente pode pensar que simplesmente a gente ainda não ouviu as vozes deles, pois preferiam permanecer calados durante todo esse tempo. A gente também pode pensar que suas caixas foram retiradas de propósito, com medo de que revelassem algo secreto da fábrica, mas a gente já vai chegar lá. Existe algo muito curioso no cardboard da Mommy Longlegs, pois apesar da gente saber como é a sua voz, já que ela está presente em pessoa no capítulo 2, o seu cardboard é o único que está totalmente danificado. A gente só consegue ouvir coisas inteligíveis e sem sentido, como se a caixa tivesse sido danificada propositalmente. A pergunta é, por que ela foi danificada? Será que as falas da Mommy escondiam um segredo? E quem teria feito isso? Será que foi a própria Mommy que danificou seu cardboard? Ou algo que não deveria ter sido revelado foi dito pelos experimentos e aí os funcionários precisavam remover determinadas frases? E no caso de Mommy, todas as frases. A gente vai ver que quase todos os personagens possuem frases ocultas que estão danificadas e inaudíveis. Será que isso foi resultado do longo período do tempo que passou e aí danificou esses áudios, ou foi proposital? E o estranho é que, obviamente, se a gente ouvisse a voz da Mommy naquele cardboard, poderíamos comparar com a voz original que a gente vê no capítulo e ter certeza se a voz dos cardboards são as mesmas dos experimentos. Mas, como sabemos, isso não é possível. A outra forma de fazer isso seria comparar a voz de Pop com seu cardboard, certo? Entretanto, curiosamente, Pop é a única que não possui um cardboard dela, ou pelo menos a gente não encontrou ainda. Isso levanta outras questões interessantes. A primeira é que realmente parece que os desenvolvedores não querem revelar se essas vozes dos cardboards são as dos experimentos ou não. A segunda é, por que a fábrica não possui um cardboard de Pop? Ela foi a primeiro brinquedo de maior destaque, não foi? Será que seu cardboard revelava pedidos secretos de ajuda, assim como a gente vê no seu comercial tocado ao contrário? Será que a fábrica percebeu esses pedidos de ajuda e retirou seu cardboard antes que alguém notasse os avisos de Pop? Por falar em frases e avisos, todos os cardboards possuem características próprias e estranhas. Alguns revelam coisas assustadoras que têm a ver com seus personagens. Vamos dar uma olhada? Começando por Huggy Wuggy. Segundo os créditos, sua voz é feita por Zachary Preciado, que trabalha em Pop Playtime como compositor, animador e produtor. O cardboard de Huggy Wuggy mostra Huggy falando de maneira abobalhada sobre abraços, o que é algo que a gente espera do personagem mesmo. Ele inclusive usa a palavra squeeze, que significa espremer, como uma analogia ao abraço. Em um momento ele diz para a pessoa que está apertando o botão para lhe dar um abraço e que promete que não vai morder. Isso é uma clara referência à forma como Huggy Wuggy mata o jogador no capítulo 1, certo? Mas isso também pode significar que as crianças já haviam notado o tamanho da enorme boca de Huggy e talvez até mesmo isso tivesse sido um motivo para elas terem medo de ser mordidas por ele de repente. Mas o que chama mais atenção no cardboard de Huggy é quando ele diz: chegue mais perto, amigo. Dá só uma ouvida. Come closer, friend. Quando ele diz essa frase, a gente nota uma mudança nítida na sua entonação. Ela é mais cautelosa, bem menos abobalhada e induz um momento de perigo, de tensão. É como se o Huggy pedisse para a pessoa chegar mais perto, para que ele não fosse ouvido, como se fosse contar um segredo. Ou então pode até ser interpretado como uma ameaça. Chegue mais perto para que eu possa lhe atacar. Bom, eu particularmente fico com a primeira opção. E você? De qualquer forma, é bem estranho, né? Por último, a última frase do Huggy Wuggy é uma referência à sua música tema, mais especificamente a última parte. Vamos ouvir essa música. His name is Huggy, Huggy Wuggy. When he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy. He'll squeeze you until you pop. Curiosamente,
Novamente, nessa música, a gente pode ouvir a risada do Hug, que é exatamente igual ao do Cardboard, enfatizando aquilo que eu disse anteriormente, que as vozes dos personagens já eram conhecidas antes desses cardboards. E o Hug faz uma referência à sua música tema, em que ele diz I will squeeze you until pop, ou eu vou te apertar até você fazer pop, ou seja, né, explodir, é uma onomatopeia. Entretanto, quando ele vai dizer pop no cardboard, nós apenas ouvimos estáticas e não ouvimos a palavra final. I'll squeeze you until you. Porém, se a gente parar pra pensar, ele parece dizer duas palavras e não somente uma. Ao que eu entendi, Hug não falou pop, como se estivesse terminando sua frase. Parece que queria dizer outra coisa, algo de duas palavras. Talvez um aviso, get out, vai embora, run away, corra daqui, não sei. O que será que o Hug iria realmente dizer nessa última palavra? Por que ela foi censurada ou destruída dessa forma? E mais importante, quem fez isso? Mommy Longlegs ou os outros funcionários? A seguir temos o cardboard de Kissy Missy, que é dublada por Emily Frangillo, dubladora profissional. Kissy Missy é a que possui mais falas, entretanto nada de muito especial. Alguns apontam o fato de que ela imita o som de um trem que cada vez que apertamos o botão, mais rápido fica, como se isso fosse uma referência ao final do jogo em que o trem descarrilha por velocidade. Kissy Missy também possui uma frase final que está distorcida e inaudível, assim como grande parte dos cardboards. A gente só pode imaginar o que ela queria dizer a quem estava perto de embarcar ao trem. Bugs Bunny é dublado pelo mesmo dublador de Huggy Wuggy, o Zachary Preciado. Bugs Bunny se limita a falar sobre aniversários, evidenciando o seu principal papel na fábrica, que é comemorar os aniversários com músicas. Ele até mesmo possui um chapéu de festas em sua cabeça, mostrando que esse realmente é seu papel. Estranhamente, Banzo não possui uma frase inaudível e estática como a grande maioria. Mas uma curiosidade sobre esse card out é que ele diz, eu sei quando é seu aniversário, 28 de junho. A gente até podia pensar que é uma referência à data de nascimento do protagonista, né? Mas pelo que se sabe, isso é uma homenagem ao famoso youtuber Markiplier, responsável por vários vídeos de sucesso de Pop Playtime e que também faz aniversário no dia 28 de junho. A voz do cardboard de Bron foi dada por Mika Preciado, o irmão de Zachary Preciado e escritor da história de Pop. Bron foi dada por Mika Preciado, o irmão de Zachary Preciado e escritor da história de Pop Playtime. Bron conta várias piadas que têm a ver com dinossauros, e após contá-las, ele ri de todas elas, de uma forma bem abobalhada. What do you call a dino with one eye? Do you think he saw us? Na última suposta piada, Bron pergunta qual é o dinossauro mais assustador que existe, e a resposta dele é eu. Curiosamente, ele não ri após falar isso, como se estivesse mostrando que agora tá falando sério. What do you call the scariest dinosaur? Aqui a gente pode enxergar isso como uma ameaça ao jogador ou a quem quer que estivesse apertando os botões. Entretanto, parece mais como um aviso de que Bron está em algum lugar e é um experimento assustador, um dinossauro assustador, um experimento assustador e perigoso. Na mesma sala, a gente tem aquele imenso Bron ensanguentado e sem olhos, né? Será que aquele é o Bron e ele tá morto? Ou a gente vai encontrar uma versão ainda mais assustadora dele? O cardboard de Daisy é dublado novamente por Emily Frangillo, a mesma da Kissy Missy. É extremamente difícil de entender o que ela diz no seu cardboard devido à sua voz extremamente aguda. Eu não encontrei nada de assustador em Daisy. A única coisa que é curiosa é que Daisy fala de um tal melhor amigo, que não podemos ter certeza de quem é. A única referência que encontrei essa coisa de amigo foi esse cartaz em que a Daisy e o PJ Pugapillar estão abraçados e que fala sobre amizade. Será que existe alguma relação especial entre os dois experimentos? Será que eles se conheciam na vida real? Já o cardboard de Candy Cat é dublado por Avalon Preciado, a irmã dos irmãos
Preciado. Ela é uma artista que trabalha com os concept arts de Pop Playtime. Candy Cat diz que para alimentá-lo com doces, basta apertar o botão. Quanto mais aperta, mais ele come doces. E chega um momento em que Candy Cat diz que tá cheio. Candy Cat começa a implorar para que a pessoa pare de alimentá-lo com doces. E por fim, seu último diálogo é o mais aterrorizante grito estático inaudível que a gente tem. Nom nom nom. I said no more. Nom nom nom. Stop. Nom nom nom. O que dá a entender é que isso é uma metáfora ao experimento de Candy Cat, que passou por diversos testes durante o experimento em que obrigavam ele a comer ou fazer coisas terríveis repetidamente, que acabaram se tornando torturas repetidas para ele. Ao final, ele sempre implorava para que parassem, mas eles sempre continuavam. Até que ele cedeu em algum momento, que é representado por esse angustiante grito. Será que o Candy Cat morreu durante os experimentos? O que fizeram com ele? E o mais importante, meus amigos, por que nós continuamos a apertar o botão sabendo que isso machuca? Que lição de moral, hein? O cardboard de PJ Bug Pillar também é dublado por Mika Preciado, mesmo de Bron. PJ apenas enaltece o que a gente já sabe, que ele é uma mistura de lagarta com um cachorro e que possui mais de 400 patas. A única coisa que pode parecer assustadora aqui é que PJ pede ao jogador alguns ossos, pois está com fome. Sendo ele um cachorro, isso não seria um problema, certo? Porém, ele fala que está com fome de ossos. E sabemos que nem mesmo cachorros comem os ossos, né? Alguns teorizam que PJ está pedindo ossos humanos ou ossos de experimentos para que ele se alimente, evidenciando que os experimentos realmente se alimentavam um dos outros, sendo que os menores sempre levavam a pior nessa. Nada disso é confirmado, é claro. A sua última linha de diálogo também se trata de um bizarro som estático e a gente só pode imaginar o que ele diria. Rihanna Monshall é a dubladora do cardboard de Cat B, que é o mais intrigante dentre todos. Cat B faz diversos comentários curiosos e filosóficos, como o ser ou não ser, eis a questão, do famoso Shakespeare. Entretanto, a maior reviravolta está quando Cat B muda sua entonação de voz para algo triste e sombrio e diz: você precisa sair daqui. You need to get out of here. Just kidding! Go have fun! Logo após dizer isso, ele diz que se trata somente de uma brincadeira, mas a gente sabe que claramente não é uma brincadeira. Claramente isso foi um aviso de perigo, não necessariamente para o jogador, mas para qualquer criança que estivesse apertando aquele botão. Essa criança estaria correndo perigo e podia virar um experimento, assim como aconteceu com o Cat B e tantos outros. Cat B faz o maior aviso, direto e claro para todos. Mas por que esse aviso não foi tirado? Cat B foi esperto, ele deu esse aviso mudando sua entonação para revelar o perigo, tensão e atenção, assim como fez o Hug. Mas logo após, ele diz que se trata somente de uma brincadeira. Fazendo isso, ele conseguiu que a mensagem fosse passada e não removida pelos funcionários. Cat B, meus amigos, é o nosso aliado. Ele quer ajudar o jogador e as crianças. Entretanto, parece que ele não saiu impune, porque a sua última frase também se trata de uma estática bizarra e inteligível. Porém, é a mais fácil de todas de se perceber. Parece ser uma versão mais triste e lenta da primeira frase que ele diz quando aperta o botão pela primeira vez, que na verdade é uma música. Ouça só as duas. Meow, 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 buzz. Para mim, a primeira parece muito mais animada e alegre. Já a segunda, ele tá triste, meloso, lento e não revela nada de alegria, mesmo que a gente não consiga ouvir o que ele tá dizendo. É como se ele tivesse sido obrigado a gravar mais uma vez. Ou então ele tentou esconder nessa pequena música mais um aviso a quem quer que estivesse do outro lado. De qualquer forma, alguém percebeu e a mensagem de Cat B se perdeu. Bugbot teve seu cardboard dublado também por Zachary Preciado. Suas falas são curiosas e tristes e
possui muitos segredos. Primeiramente, ele se pergunta: eu sou um menino de verdade? Certamente podemos pensar que o menino que deu vida ao experimento do Bugbot estava querendo passar uma mensagem para que as pessoas se perguntassem se Bugbot que eles viam era tão real que poderia ser um menino. Será? Estaria Bugbot mandando uma mensagem, um alerta? Ou será que ele realmente não se lembrava de quem era? Será que não sabia dizer se um dia já foi humano ou se sempre foi um robô, um brinquedo? Será possível que os experimentos tenham suas memórias apagadas para não acreditar que algum dia foram humanos? Sim, é possível, mas se for o caso, não deu certo com todos. A gente sabe que muitos sabem que foram um experimento e já foram humanos, certo? Bugbot também conta uma piada onde diz que um robô atravessou a rua porque foi programado para isso. Parece bobagem, mas essa frase pode ser uma metáfora de que todos os experimentos são, de certa forma, programados para seguir rotinas do dia a dia e não tem outra opção a não ser fazer o que lhes foi dito ou programado para fazer inicialmente. Isso reforça a ideia de que existe alguém controlando a fábrica e que existe uma maneira de controlar as ações dos experimentos, mas não de suas falas. Curioso, não? Bugbot também diz que apertar o botão o machuca, assim como acontece com Candy Cat. Podemos pensar que ele não se referia a esse botão específico, ou que o botão não significava um botão, mas alguma metáfora para algo pior que acontecia na fábrica, remetendo à época em que foi transformado em brinquedos pelos experimentos. Ou então ele se refere a algum botão que os cientistas apertavam, que o torturava, o causava dor. Talvez um botão que sempre que era apertado removia alguma parte de seu corpo humano, ou algum outro processo cirúrgico terrível. Claro que podemos pensar que esse botão do cardboard realmente o machucava. E aí fica a mesma pergunta de Candy Cat: por que a gente continuou apertando o botão? De qualquer forma, a última frase do Bugbot também é um som estático e inteligível. Curiosamente, sua voz parece mais grave e assustadora nesse momento. O que será que ele queria nos dizer? Por fim, temos o card alto de Mommy Long Legs. O cardboard dela não possui nenhum som que a gente consiga entender o que ela está dizendo. Por isso, ela não tem um dublador nos créditos. Temos somente a dubladora da própria Mommy Long Legs no jogo, a que realmente aparece e persegue a gente. A dubladora dela é a Elsie Loveclock. Porém, nos créditos não temos o nome de quem dublou seu cardboard, porque ele não existe. Curiosamente, eu achei que essa frase do card out de Mommy Long Legs é a mesma de Daisy, porém distorcida. Veja se eu tô errado, veja se não é parecido. Será somente uma coincidência ou tem algum significado? Será que todas as falas de Mommy Long Legs são retiradas de outros cardboards? É uma referência ou tem algum significado obscuro? De qualquer forma, o fato do cardboard de Mommy Long Legs conter somente frases inteligíveis é algo curioso. Alguns especulam que Mommy Long Legs falava muitas coisas perigosas que prejudicavam a fábrica e os funcionários acabaram desativando essas falas. Já eu acredito que quem fez isso com seu cardboard foi a própria Mommy Long Legs. Talvez por vergonha ou por raiva de se lembrar de uma época horrível de sua vida em que precisou ser obrigada a gravar essas frases. Mommy Long Legs também verificou várias falas específicas de outros personagens pela fábrica. Falas essas que avisavam sobre as atrocidades que eram feitas na fábrica, alertando a quem quer que fosse para ter cuidado e sair dali. Mommy Long Legs não conseguiu perceber alguns alertas escondidos, como aquele do Catsby e do Bugbot, por exemplo. Mommy Long Legs se sentia sozinha, se sentia abandonada, queria um novo companheiro de brincadeiras, queria se divertir e passar o tempo com seus jogos doentios, os mesmos que levava as crianças no passado. Então, ela mesma destruiu todas as evidências de aviso de que a fábrica era perigosa e não um lugar amigável, pois ela queria se divertir novamente. Ela queria que as pessoas entrassem na fábrica. Se isso é verdade, e se os cardboards realmente foram gravados pelos seus próprios experimentos que tentaram alertar as pessoas do perigo, isso poderia revelar pra gente quais experimentos são aliados e quais experimentos são inimigos. Bom, a gente só vai saber disso num futuro próximo de Poppy Playtime. Mas não deixa de ser assustador pensar que eles estão tentando